Imagina só se você tivesse uma ferramenta que destacasse as principais partes do seu código e apontasse ainda potenciais erros cometidos. Hoje nós vamos mostrar como você pode escolher um bom editor de código e como ele pode melhorar a sua produtividade. Olá, sou Otávio, sou advogado, sou programador. Seja bem-vindo ao DevLawyer, que é um canal em que eu compartilho um pouco sobre tecnologia, programação e inovação, principalmente para você que não é da área tech, mas tem interesse em conhecer um pouco mais. Se você já começou a programar ou tem interesse, vai perceber que uma das primeiras escolhas que você vai ter que fazer é sobre a ferramenta que você vai escrever o seu código. Você pode usar, na verdade, até o bloco de notas do Windows ou qualquer outro editor de texto, mas tem uma série de editores de código no mercado que facilitam o seu trabalho e agilizam a sua rotina. E esse é o nosso assunto de hoje. Eu vou te mostrar algumas opções e como escolher um bom editor de código para você, principalmente focado na programação web, que é o que a gente vai tratar aqui. Ao falar de editor de código, você já pode ter ouvido falar de IDE. O que é uma IDE? IDE é uma sigla que significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Tá? Qual que é a diferença de um editor de código para uma IDE? O editor de código é uma IDE? O editor de código ele é um pouco mais simples, né? A proposta dele é ser realmente um lugar para você escrever o seu código que pode ou não ter funcionalidades de IDE, pode ter ou não plugins que podem estender as funcionalidades dele. Uma IDE, por outro lado, é um ambiente completo de desenvolvimento e pode ter algumas ferramentas como compiladores, emuladores e outras coisas que tornam esse aplicativo uma suíte completa de desenvolvimento e não só um editor de código. Bom, como eu posso escolher um bom editor de código para mim? Depende muito da linguagem que você vai usar, tem muitas opções no mercado, mas para programação web, que é o nosso foco aqui, eu vou deixar duas recomendações. O primeiro é o Visual Studio Code da Microsoft e o segundo é o Atom. Tá? Os dois têm plataformas para Windows, Mac e Linux, são gratuitos e são open source, código livre, o que dá um bom suporte também da comunidade. Mas pessoal, no final das contas, o que conta é, o bom editor é aquele que você sabe usar. Então se você já está acostumado com o editor de código, já sabe as teclas de atalho, trabalha bem, trabalha de forma eficiente, não tem por que você mudar. A gente dá aqui a recomendação, mas enfim, você tem que usar aquele que é melhor para você. Pessoal, para os fins desse conteúdo, eu vou mostrar aqui uma breve introdução, os principais aspectos de um desses editores, que é o Visual Studio Code, o VS Code. Ele é bastante utilizado hoje, tem uma comunidade grande, muita gente utiliza, e eu acho que é uma boa opção para você que está começando também. Então, vamos lá comigo que eu vou mostrar como ele funciona na prática. Então, essa é a primeira interface que você vai encontrar quando você abrir o Visual Studio Code, o VS Code. Eu vou passar aqui pelas principais funções para os fins do nosso conteúdo e para mostrar o que você vai precisar observar aí de primeira viagem. Tá? Você vai encontrar aqui na barra lateral dele, na esquerda, uma barra de atividades. Tá? Tem várias opções aqui, mas o que a gente vai focar aqui são 3 delas. A primeira é você tem um explorador de arquivos, que eu vou mostrar quais os arquivos do seu projeto. Aqui você tem um controle de versão, esse terceiro ícone. E aqui você tem no final as extensões, tá? Que a gente vai entrar mais no detalhe também mais para frente. Se você for aqui em File, o arquivo, e abrir pasta, você pode escolher um projeto que você já tenha na sua máquina, tá? Eu vou abrir aqui o mesmo projeto que a gente criou no último vídeo, que é sobre customização de GitHub. Se você não viu, dá uma conferida, tá bem legal. Uma vez aberto o projeto, vamos aqui no primeiro ícone, que é o explorador de arquivos. No explorador de arquivos, você vai ver que tem uma estrutura de árvore aqui, Você consegue acessar as pastas, acessar os scripts, acessar os arquivos um a um, e ele já vai reconhecer aqui a sintaxe se você já tiver um plugin instalado ou se ele já tiver configurado por padrão no VS Code. Nesse caso, eu tenho um arquivo de Markdown, que é aquele que a gente construiu ali no último vídeo. Você pode ver que as partes principais dele já vêm destacadas, Então, ok, uma vez você abrindo aí um projeto seu que já tenha um Git configurado, que é o caso de um projeto de repositório que a gente criou lá no GitHub, você pode entrar aqui no controle de versão, o Source Control, e você vai ver aqui que você tem alterações que foram feitas nessa versão, nesse commit, e aqui você pode até encontrar comparações entre o que foi feito em uma versão e outra, Você vai ver aqui que tem um destaque, aqui uma diferenciação entre os arquivos. Isso é muito útil, tá? Quando você tiver um projeto aberto,
tiver feito algumas alterações e quiser ver o que está sendo comitado, né, o que vai ser subido lá para o seu projeto. Essa barra de controle de versão, você vai perceber que ele tem todas as funcionalidades que a gente usava para o Git lá no terminal. Se você clicar aqui, né, tem os menus de commit, você consegue também, abrindo aqui as opções, vocês vão ver que tem aqui, né, o pull, tem o push, tem o clone, você consegue fazer muitas operações, todas as operações principais do Git você consegue fazer diretamente pelo VS Code, isso é muito interessante. E finalmente você tem aqui o menu de extensões, que ele traz aqui uma série de opções que você pode usar dentro do VS Code para personalizar ele da forma que você quiser. Tem funcionalidades novas, né, coisas bem bacanas, e tem também sintaxes, né, de linguagens que não estejam aí pré-instaladas no editor de código. O VS Code também tem uma funcionalidade muito conveniente, tá? Que é a barra de comandos. Então, todos os comandos que funcionam nesse editor de código eles estão centralizados em um só lugar. Você pode tanto acessar ele aqui no menu View e Command Palette. Você vai encontrar aqui que tem todas as opções que são disponíveis de comando. Se você digitar qualquer coisa, ele vai trazer aqui quais as opções você pode usar com aquela palavra-chave, tá? E você pode abrir também a barra de comandos apertando Ctrl+Shift+P ou Ctrl+Command+P se você tiver no Mac. Ele vai abrir também um menuzinho para você digitar o que você quiser. Você pode explorar aqui todas as opções que ele tem muita coisa, mas eu vou dar algumas opções bem bacanas para vocês também verem. Você pode escrever Zen e você vai entrar no modo Zen. O modo Zen ele tira todas as distrações da sua tela, só para você ficar com a tela que você está trabalhando no momento. Dá para desabilitar a mesma coisa, Ctrl+Shift+P, Zen e você desabilita. Você pode também digitar Theme, que é tema, e escolher aqui opções de tema para o seu VS Code, deixar um pouco a sua cara, personalização que você quiser, tá? Então você pode colocar aqui, vou digitar Theme, ele vai abrir aqui preferências, Color Theme, e aí você pode selecionar outros tipos de visualização. Você pode ver aqui que só de colocar em cima a opção ele já vai mudando, tá? Por favor, usem temas escuros, né? Não me usem temas claros que no longo prazo vocês vão sentir muita diferença, seus olhos agradecem. Uma outra opção bem bacana também é você usar o Format, e tem uma opção Format Document, que é formatar o documento. Ele alinha lá, né, toda a sua sintaxe para ficar de uma forma bem organizada, espaçamento, né, eventualmente como você desenha o seu código na tela. E finalmente, você pode escrever terminal, que ele vai abrir a opção de abrir o terminal para você trabalhar aqui e mexer no que você precisar. Se você não é muito familiarizado com o terminal, não se preocupe, você vai ver que com o tempo, né, uma vez acostumando a usar essa funcionalidade, ele vai te facilitar muito a vida. E agora a próxima função do VS Code que eu quero mostrar para vocês é a barra de status, que pode ter muitas funções aí dizendo respeito ao próprio arquivo que está aberto, a linguagem, né, alguns plugins que você tem aí instalados. Mas principalmente o que é importante é o indicador de erros e problemas que o VS Code encontrou no seu código, né? Ele vai abrir aqui, vai falar quais os problemas que você tem ali na sua sintaxe que podem ser arrumados. Então qualquer alerta vai estar nessa barrinha aqui. Vamos falar agora um pouco de algumas configurações adicionais que eu costumo fazer aqui no VS Code para me ajudar a trabalhar, talvez ajude você também. Para a nossa primeira configuração, você pode conectar o seu VS Code com a sua conta no GitHub. Para fazer isso é muito fácil, você vai até o ícone aqui embaixo, né, do lado em cima dessa rodinha, e você vai clicar aqui em Sign In, para você fazer a sincronização de configurações. Ele vai te perguntar se você quer fazer um Sign In com a Microsoft ou com o GitHub. Eu vou escolher o GitHub, ele vai abrir a tela para autorização do GitHub da nossa conta. Deve aparecer algo parecido com isso aqui, tá? Clique em autorizar, se você já não tiver autorizado antes. Só confirmar e ok, vamos lá. A segunda configuração que a gente pode fazer no VS Code para suas preferências é a indentação. Indentação é aquele espaço que fica antes de cada linha, e por padrão no VS Code ele usa 4 espaços. Tá? Pode ser que você ache um pouco demais, queira reduzir para 2, por exemplo. Para alterar isso daqui é tranquilo também. Você vai entrar na parte de configurações, que é essa rodinha aqui do VS Code, tá? Vai para Settings, abre as configurações, tem aqui a opção do Commonly Used, né, os mais usados. Descendo um pouquinho você vai encontrar aqui um Tab Size, né, Editor Tab Size. E aqui você pode mudar de 4 para 2, que é o meu caso aqui. Vai ficar um pouquinho menor essa distância entre o começo da linha e o início do seu código.
Essa terceira configuração para quem usa Windows, tá? Se você usa Windows, vai perceber que no terminal ele usa por padrão o PowerShell, né? Então, PowerShell é do próprio Windows, você consegue fazer muita coisa, mas vamos trocar aqui para o Git Bash, que é o que a gente já instalou ali no nosso último vídeo. Então, para trocar o nosso terminal padrão, a gente vai abrir a barra de comando com Ctrl Shift P e a gente vai procurar por Default Profile, tá? Que é o terminal, vai achar essa opção aqui, Select Default Profile, tá? E clicando aqui você vai escolher qual que é o profile, qual que é o editor que você quer usar como padrão. No meu caso aqui estava como PowerShell, a gente vai escolher o Git Bash, tá? Só isso, gente. Ok, uma vez que você definiu o padrão, a gente vai abrir o terminal com Ctrl Shift P e digitando terminal, toggle terminal. Vocês vão ver que tem nesse canto aqui onde está o PowerShell, tem um sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais você pode clicar aqui, vai encontrar aqui o Bash, ou adiciona o Bash se não existir, tá? Tá como padrão aqui. E aí pode deletar o PowerShell porque você não vai usar mais, pode deixar só com o Bash. E vai ver aqui tá o Git Bash já funcionando com tudo que você já configurou anteriormente, tá? Então, configuração feita, agora eu só vou mostrar para vocês algumas extensões que eu costumo usar, mas fiquem à vontade aí para experimentar, tem muita opção ali no VS Code para personalizar e dar mais funcionalidade para o seu editor também. Tá ok, para instalar as extensões, você vai clicar no último ícone ali da barra de atividades e vai digitar aqui a extensão que você está querendo. Todas elas que eu vou mencionar aqui funcionam dessa forma, tá? A primeira extensão que eu vou sugerir é o Live Server. Vocês vão ver aqui que é essa primeira opção. Ele permite que você construa um servidor online do seu código real-time. Então, no próprio navegador ele vai abrir um servidor para você testar o seu código. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa extensão do Live Server. Na prática, eu criei um arquivo HTML, um index, coloquei aqui no corpo DevLawyer e vou clicar nesse botão Go Live, que é o botãozinho da barra de status, que é dessa extensão, tá? Ele vai abrir um servidor na porta 5500, vocês vão ver aqui, 5500 está aqui o DevLawyer. E o mais interessante, tá, pessoal? Se eu alterar esse arquivo aqui e salvar, ele automaticamente altera ali no meu navegador. Então, você consegue ir para frontends, é muito bom, né, para quem trabalha com desenvolvimento front-end, você já alterar aqui e aparecer do outro lado. A próxima extensão que eu vou falar é o CSS Peak. Uma extensão bem conveniente aí se você trabalha com muito arquivo de estilos, né? E precisa aí navegar o tempo todo, descobrir onde que está aquela classe, aquele estilo específico de um elemento. Tá ok? Eu criei aqui no meu arquivo, no explorador de arquivos, tem um main CSS que ele tem um estilo aqui DevLawyer, a cor marrom, não tem nada muito especial, tá? E eu uso esse arquivo aqui no meu index. E aqui tem um elemento de classe DevLawyer também para vocês verem. Se eu clicar aqui no meu Windows com a tecla Alt, segurar, você vai ver que colocando o mouse em cima ele vai aparecer a descrição do meu estilo ali, tá? Se eu clicar, ele vai abrir esse arquivo, né? Ou se eu estiver aqui em cima do nome dessa classe e apertar a tecla F12, ele vai abrir também. Essa é uma extensão bem interessante para você economizar tempo e encontrar qual que é a classe que você está usando, ok? Eu encontrei um problema, tá, no CSS Peak, que ele não estava funcionando se eu tivesse uma outra extensão instalada. No caso o que estava dando problema era esse Atom Key Map, tá, que é uma extensão que ele puxa os atalhos do Atom para usar no VS Code substituir. Eu estava mais acostumado a usar o Atom, aí acabei instalando essa extensão, tá? Só que ela tem um conflito aí com o CSS Peak. Se você tiver isso aqui instalado, o CSS Peak não vai funcionar. Ok? Então, imagino que qualquer outra extensão que mexa nas teclas aí padrão do VS Code possa influenciar isso também. E a próxima extensão que eu recomendo vocês instalarem é essa extensão aqui, ó, Auto Close Tag. Ela é bem conveniente. Como é que ela funciona? Você abrindo aqui qualquer arquivo tem a tag, né, um HTML, você pode digitar aqui, por exemplo, uma tag qualquer e ele vai preencher já a tag de fechamento. Então você evita aí uma digitação desnecessária. Ok, pessoal, e a próxima extensão que eu recomendo é o JavaScript ES6, né, ES6 Code Snippets, que
ele traz alguns trechos de código aí que você pode colocar dentro do seu arquivo JavaScript, TypeScript, que vai economizar um pouquinho de tempo. Ele tem alguns atalhos aqui, olhando na página da extensão, né? Vai ver que tem aqui alguns já partes, né? Tem aqui de um lado os gatilhos para o comando e do outro aí o que ele é substituído, né? Então você pode economizar um pouco de código aí de funções que você acaba usando bastante. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, eu vou dar um imp de import. Vai ver que ele abre essa opção aí, imports, tá? Clicando aqui o Enter, você vai ver que ele já traz aí a sintaxe toda do comando que eu preciso fazer. Isso pode ser bem útil para comandos que você usa bastante. Tá, ok, seguindo aqui, eu recomendo vocês instalarem o ESLint, que é um linter, né? O linter é um programa que ele faz a verificação do código e procura por erros. Então, o ESLinter, ele é muito bom para quem usa JavaScript também, né? Trabalha aqui para trabalhar no VS Code e ele pega já problemas que você tem ali durante a sua digitação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir, por exemplo, esse arquivo TypeScript, onde está aqui uma função, tá? E vou colocar um type aqui, test, e o type string, que é uma palavra, né? Função name, testando, tá? Função. Então, eu coloquei aqui uma funçãozinha muito boba, tá? Estou definindo aqui uma função que tem uma entrada dela, uma palavra, e colocando um valor de 0 aqui para ele. Você vai ver que está sublinhado aqui, né? Na minha função ele já fica auto-sublinhado, dizendo aqui, ó, o tipo número não pode ser um tipo de... o tipo número não pode ser um tipo string, não pode ser um tipo palavra, letras, né? Ele já faz essa revisão aí, comparando o que está incompatível no meu código. Tá? Isso aqui é bem útil às vezes para passar bugs aí que você não está percebendo, conforme a complexidade do seu código aumenta. Então, eu recomendo a todo mundo instalar um linter aí, que é algo que vai te facilitar muito a vida. Tá, ok, agora eu recomendo vocês instalarem também o Prettier, que é um formatador de código, tá? É uma perfumaria, mas se você gosta do seu código bem organizado, né, com uma visualização bacana, eu recomendo vocês instalarem. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou abrir um código que eu criei agora, ele está todo desformatado aqui, eu coloquei uns espaçamentos a mais, ele está desalinhado, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai colocar Ctrl Shift P e o Format Document, ele vai usar ali como padrão o que a gente tem ali do Prettier. Então ele já vai formatar de uma forma que fica um pouco mais padrão, tá? Bem visível. E ainda no Prettier, né, você vai perceber que se você tiver instalado essa extensão, pode ser que ela não seja o padrão para ser utilizado quando você formata um documento. Então, você pode abrir aqui o painel de comando, né, com Ctrl Shift P, a barra de comando. Você vai digitar Format para achar essa opção aqui, Format Document with, ou formatar documento com, tá? Selecionando essa opção, ele vai aparecer aqui quais são as opções que você tem. No caso aqui, TypeScript, JavaScript e o Prettier. Então vamos selecionar o Prettier e aí ele vai usar como padrão. Ok, seguindo, a próxima extensão é o Better Comments, tá? Se você faz comentário, o seu código deveria, né, fazer, você vai ver que às vezes pode ficar um pouco bagunçado, né, se tiver muito comentário sobre coisas diferentes. E o Better Comments ele permite que você crie aí formatações, né, que o VS Code exiba formatações com cores diferentes, dependendo do tipo de comentário. Então, basicamente o que acontece? Você instalando essa extensão, você pode no seu código comentar começando com algum caractere diferente, né? Então, ele vai colocar cores diferentes para a linha de comentário que você tiver. Por exemplo, se eu quiser colocar um alerta, eu posso colocar aqui // e começar com uma exclamação. Fala, este é um alerta, ele vai ficar de cor vermelho, tá? Cor vermelha. Então ele tem outras opções de formatação que você pode usar, mas é bom para dar um destaque aí no seu código, às vezes, e conseguir deixar de uma forma mais visual o que você quer passar de mensagem para os próximos desenvolvedores ou até você mesmo. E finalmente, a última extensão que eu quero recomendar é uma extensão para mostrar aí os blocos de código, tá? No caso eu estou usando aqui, tem outras, mas eu estou usando aqui a Blockman, né? Essa extensão Blockman, ele mostra aí onde está o escopo de cada parte do seu código, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estiver dentro de uma função aqui, ó, vocês vão ver que tem aqui, ó, tem uma linha que separa aqui, que destaca esse trecho do restante do código, né? Você vê que a função está num outro escopo.
Vocês vão ver que se eu tiver uma função dentro de uma função, cada uma tem o seu escopo, né? Esse escopo aqui é diferente desse escopo, e tudo fica sublinhado, tudo fica marcado aqui pelo Blockname, tá? Isso é bem útil quando você tem um código grande que você precisa saber onde que cada trecho de código corresponde, né? Em vez de você ficar procurando na mão, o Blockname te ajuda um pouquinho a visualizar isso. Ok, pessoal, o assunto é simples, mas acho que todo desenvolvedor aí, quem está começando a programar, precisa saber até desse básico, né? E aqui a gente deixa a recomendação de qual editor de código você pode usar. A gente recomenda hoje o VS Code ou o Atom, são bons editores hoje, mas diz aí pra gente, comenta aí se você tiver algum editor que você usa que a gente não viu e acha legal o pessoal saber, ou então se você tem alguma extensão aí que faz alguma funcionalidade bacana também no VS Code para te ajudar a programar, deixa no comentário aí pra gente também saber, ok? Então, por isso é hoje e até mais.